seja bem-vindo a mais um episódio do Olhar do Redentor. Esse projeto que tem patrocínio da Claro e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. E aqui a gente fala de fé, de cultura, a gente fala de tecnologia, de inclusão e hoje vamos falar de política pública. A nossa convidada é a Conceição Diniz e muito obrigada, Conceição, por estar aqui com a gente. Bem-vinda ao nosso programa. A gente queria conhecer um pouco você. Olá, pessoal. Eu sou Conceição Diniz, trabalho na Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa há aproximadamente mais de 20 anos. Não vou contar quantos anos, senão vocês vão dizer, né? Ih, essa mulher está velha, mas não estou velha nada. Tem muita coisa ainda para a gente aproveitar e tenho certeza que hoje vou conseguir passar para vocês inúmeras informações e curiosidades para quem deseja trabalhar com a Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Gente, são muitos anos, 20 anos, muitos projetos, então, que vocês já passaram por você. Que maneiro, que legal. A gente, acho que, assim, quando pensa em política pública, em lei de incentivo, para a gente vem claro os mecanismos, burocráticos, financeiros, essa parte prática, assim, da realização. Mas pensando um pouco antes, assim, falando de forma institucional, qual é a importância desse trabalho? Qual é a importância do Estado exercer esse fomento mesmo à cultura? Então, a lei, quando ela começou, de 1954, em 2001 que começou, em 2001 nós tínhamos o seguinte, nós tínhamos empresas querendo patrocinar projeto e a gente não tinha projeto. E os anos foram passando e nós começamos a ter projetos e empresas de forma proporcional. Hoje, nós temos inúmeros projetos, como também inúmeras empresas. Então, a gente vê o progresso da cultura, especificamente da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Como essa lei funciona para quem não tem conhecimento e até para pessoas que já trabalham, que é um mecanismo, assim, eu sempre ouço e fico muito feliz, das pessoas falarem assim, puxa, a Lei Estadual do Rio de Janeiro é uma beleza, é referência. A gente sabe que temos as dificuldades, como todas as profissões, você depara com algumas dificuldades. Mas, assim, primeira coisa que eu digo para todos, quem trabalha com cultura, quem deseja trabalhar, nós precisamos amar, e amar de verdade mesmo o que você faz. Porque são dificuldades, gente. Olha, eu saio para acompanhar projeto sábado, domingo, feriado, manhã, tarde, noite. Além disso, tem o trabalho burocrático da secretaria, que é o administrativo, porque para o projeto acontecer, ter a realização do projeto, você precisa ter todo o trâmite administrativo. Como funciona isso? Nós temos legislação. Aproveito e digo para vocês, entrem no nosso site cultura.rj.gov.br e procurem lá a Lei de Incentivo. Nós temos lá informações gerais. Nessas informações gerais, vocês têm toda a legislação. A legislação diz como você vai inscrever o seu projeto. Além disso, tem uma coisa maravilhosa, que é uma excepcionalidade da Lei de Incentivo do Estado do Rio de Janeiro. Sabe o que é? Não. Vou te contar agora. Nós temos um sistema. Então, o Estado do Rio de Janeiro é composto por 92 municípios. Se eu estou lá em Varriçai, se eu estou em Itaperuna, se eu estou em qualquer município muito distante da capital, eu não preciso me reportar à capital para apresentar o meu projeto. Através do sistema que nós temos, chamado Desenvolve Cultura, você inscreve o seu projeto do local que você estiver. Claro que precisa seguir algumas regras. Uma delas, a empresa proponente precisa ser sediada no Estado do Rio de Janeiro, matriz ou filial. Sim. Outra coisa, você precisa ter um CNAE, que dá a característica do tipo da sua empresa com atividade cultural. Lembrando uma coisa muito importante que nessa conversa vale a pena ressaltar, é que nós temos um CNAE que chama-se Serviço de Feiras. E quando as pessoas leem serviço, acha que é um CNAE cultural.
Mas, na nossa lei estadual, nós não aceitamos serviço como uma atividade cultural. A palavra diz serviço. É você prestar serviço. Um serviço. Não é uma atividade. Então, para quem está ouvindo ou vai ouvir em algum momento, não esqueçam disso. Quando for escrever o projeto na Lei Estadual de Incentivo, observe o CNAE. Precisa ter atividade cultural. Agora, tem uma coisa muito importante que você não sabe, eu tenho certeza, e quem está nos ouvindo ou vai ouvir também não sabe. A Lei de Incentivo é algo também excepcional da Lei de Incentivo, que é o seguinte: você pode inscrever o projeto independente do tempo que você tenha aberto a sua empresa. Um exemplo, você abriu a sua empresa hoje. A sua empresa não vai ter currículo, porque você abriu hoje. Mas você, enquanto sócia da empresa, você tem uma atividade cultural de 5 anos, 10 anos atrás. Então, você tem uma expertise. Da pessoa. Da pessoa, a pessoa sócia da empresa. Por que você não pode apresentar um projeto? Então, você tem que aguardar 2 anos da sua empresa para você poder apresentar. Então, isso é uma bandeira que, modesta parte, eu, Conceição, lutei muito para conseguir, sabe? Me sinto muito feliz com isso, porque você pode valorizar todos os produtores culturais. Sim. Porque ele, em algum momento, por necessidade ou por facilidade, ele precisa ter uma PJ, Sim. que até então ele não tinha. Então, isso é novidade. E não despreza toda a bagagem, né? Sim, isso é o mais importante, porque a pessoa muitos trabalham, não tem condições de ter um MEI. Então, ele vai trabalhando na informalidade, mas ele tem ali o currículo que ele pode comprovar, montar o seu portfólio. Então, a submissão de projeto, ela acontece pelo sistema online? Pelo sistema online. E fica aberto o tempo todo, não tem um período? Então, tem um período. É de 1º de março até 30 de novembro. Independe da data que cair. Porque muito engraçado que quando a gente fechou, não caiu dia útil, caiu fim de semana. Ai, mas vai ficar aberto? Vai ficar aberto. Para abrir agora, esse ano, foi num domingo. E as pessoas falaram, não, vocês não vão abrir no domingo. Eu falei, olha, a legislação diz que é 1º de março a 30 de novembro. Então, se 1º de março cair sábado ou domingo, abre naquele dia. E aí a gente tem as pessoas da TI que ficam controlando, né, monitorando. Sim, a gente tem alguns problemas que a gente fala, é o normal, né? O ser humano tem problema, a tecnologia é ótima, mas às vezes tem algum problema. Mas a gente se esforça e, assim, é algo maravilhoso e que dá muito certo. Por que eu digo isso? Eu, às vezes, recebo secretários, ligação, ou até pessoalmente, secretários de outros estados, dizendo assim, como funciona? Passa para mim, fala para eu poder fazer, porque aqui no estado não é dessa maneira. Então, assim, eu me sinto muito feliz. Tem um sabe? intercâmbio de... Cada estado, né, tem a sua maneira de funcionamento específica, mas tem, então, esse intercâmbio entre as secretarias. Tem. A gente, assim, o que eu posso falar... Tem muita procura de outras secretarias, inclusive municipais, pedindo ajuda de como eles podem processar, sabe? Porque, assim, não é uma coisa tão simples. E o que eu digo? Às vezes as pessoas falam assim, a experiência é uma coisa muito boa. Não é só você ter experiência, por exemplo, eu estou sempre estudando, estou procurando, sabe, mecanismo. E, assim, na verdade, eu represento o poder público, mas trabalho de que maneira? Poder público, iniciativa privada e a sociedade civil. Se a gente não tiver essa relação, fica tudo muito difícil, sabe? Então, existe uma integração muito boa. Eu fico rindo porque, assim, eu só tenho um único celular e é um único chip. Então, é para o meu uso pessoal e o meu uso de trabalho. Não tem mais como, eu digo, não tem como fugir desse número. Já está misturadíssimo. Porque, às vezes, as pessoas falam assim, esse número é seu ainda, Conceição? Eu digo, não tem como mudar disso, não, esse número não. E continua. E eu uso pessoal e para o trabalho, mas, assim, para mim é algo maravilhoso. De verdade, eu vou sempre repetir isso, vocês vão ouvir, mas é porque eu adoro mesmo o que eu faço e, melhor ainda, quando dá resultado. Esse engajamento é fundamental, né? Porque é muito volume de trabalho. Então, se não tiver esse engajamento, realmente... E o que acontece? As pessoas escrevem o projeto, como eu falei, através do sistema, e existe todo um processo. Até
falo para o povo aí que está com o projeto escrito, 1000 desculpas, nós tivemos mais de 1.500 projetos inscritos. Caramba! Então, a equipe não é tão grande, então nós estamos analisando, mas assim, estamos realmente um pouco atrasado, mas a gente está com aquela premissa, vamos terminar. Quem está com o projeto escrito pode ficar tranquilo que o projeto vai ser analisado. Agora, nós temos alguns problemas. Por exemplo, a nossa resolução diz que o projeto tem que ser estritamente cultural. Eu sei que o tempo vai passando, evoluindo, nós estamos analisando para alterar a nossa resolução, que não vai ser agora em 2026. E aí, às vezes, a pessoa chega com um projeto estritamente de empreendedorismo, sabe? Estritamente ambiental. E aí, infelizmente, a gente não tem como acatar, porque a legislação não permite. O que a gente costuma fazer? Toda vez que a gente inabilita um projeto, a gente entra em contato com o proponente e diz para ele, olha, aconteceu isso, isso e isso, você pode reescrever o seu projeto, e aí a gente dá uma prioridade e orienta da melhor forma. Precisa ter a quantidade, tá, de ações culturais. Eu quero botar alguma coisa de empreendedorismo, eu quero botar alguma coisa ambiental, porque as empresas privadas que patrocinam os projetos têm uma linha. E, às vezes, é ambiental, às vezes, é sustentabilidade. Sim. Então, a gente não está eximindo, dizendo é proibido. Não. Mas precisa, você, proponente que está ouvindo, produtor cultural, ou quem está estudando, ou que deseja colocar um projeto, sempre lembre disso. Precisa ser um projeto com foco cultural. E pensando, aproveitando essa brecha, pensando o que é interessante, o que é, assim, claro, a obrigatoriedade é que seja projeto cultural, mas o que torna um projeto mais interessante, né? Nesse volume todo de projetos que são enviados, quais são por exemplo, acessibilidade, são coisas que fortalecem um projeto? Não, isso assim, tem obrigatoriedade de ter em todos os projetos, né? A gente precisa da acessibilidade, a gente precisa, por exemplo, nos projetos ter Libra, dependendo da autodescrição, do tipo de projeto. Agora, nós temos várias áreas culturais. Nós temos música, dança, gastronomia, teatro, tem circo, tem informação, documentação, tem a parte de acervo, tem a parte de artes plásticas, que são as exposições. Enfim, nós temos assim, tem cinema, porque a parte de audiovisual não é estritamente o cinema. Agora a gente tem com a tecnologia, inclusive com o projeto Olhar do Redentor, nós podemos constatar isso, né? Então, a tecnologia tem ajudado muito. Toda a evolução, tá? Se eu disser para você, lá atrás, quando eu falei que a gente tinha, né, patrocinador e não tinha quase projeto, era um perfil de projeto. Hoje, nós temos outros perfis, até porque isso, a evolução, a gente tem que evoluir com o tempo. Sim. Então, não é cultura. Você tem cultura, sabe, estritamente, mas como você tem que abrir esse leque para outras ações, até porque a gente lida com a sociedade. E que tipo, se você falar assim, que tipo de projeto é melhor? Não tem tipo de projeto melhor. O que tem? São ações, tá, através dos projetos que são desenvolvidas, que pode atender a sociedade como um todo. Tem gente que opta, não, eu gosto de fazer projeto lá na comunidade, porque ali vai ser algo maravilhoso. Outros falam assim, não, eu opto por show. Não, teatro, enfim. Isso aí é de cada um, cada linguagem vai... de acordo com o que você estuda. Por exemplo, tem gente que estuda... Não, estudei teatro. Então, a minha parte é só de arte cênica, eu só quero trabalhar. Mas, assim, em geral, os projetos, a partir do momento que ele dá entretenimento, que ele passa informação, que ele resgata, porque nós temos, por exemplo, projetos que são de acervo, tá? Que consegue resgatar memória, muita né? coisa. Memória. Nós temos de restauração. Às vezes você vai numa cidade muito do interior, é uma capela, que quem cuida da capela é a sociedade. Então, você conseguindo um patrocínio é maravilhoso, porque você vai ter uma restauração daquele bem. Lembrando que essas restaurações acontecem com bens tombados, tanto pelo município, pelo Estado ou pelo governo federal.
E falando agora do patrocínio especificamente, que isso também acho que é uma confusão que tem. Uma coisa é você aplicar o seu projeto, né, submeter ele lá à lei. Outra coisa é você captar, né, porque é uma dobradinha ali, né, da política pública com o setor privado também colocando, né? E isso fica por parte do proponente, né? Então, o que acontece? Anteriormente eu falei, nós temos o poder público, nós temos a iniciativa privada e nós temos o proponente. O proponente apresenta o projeto. Aí tem toda a etapa até ele ser aprovado. Ele foi aprovado? Ótimo. O que o proponente faz? Ele vai em busca, porque não é a secretaria... Isso eu estou falando de lei de incentivo, tá? Porque na secretaria tem fomento direto, que é um outro mecanismo. Na lei de incentivo, não é a lei de incentivo que vai procurar a empresa contribuinte de ICMS no estado do Rio de Janeiro, matriz ou filial, que diga assim, eu vou aportar no projeto. Porque o que acontece? O governo fala assim, ó, você tem que pagar X de ICMS, então você não paga X de ICMS, mas você aporta no projeto. Tá? Vou aproveitar para as empresas contribuintes de ICMS no estado do Rio de Janeiro, como proceder. Veja o seu ICMS. Então, a gente trabalha da seguinte maneira, um cálculo, agora é matemática, porque projeto cultural, a gente trabalha com todas as vertentes, porque eu digo assim, você tem que saber fazer conta, você tem que saber escrever, você tem que saber tudo. É multidisciplinar. Tudo, abarca tudo. O que acontece? Nós estamos em 2026, a empresa patrocinadora vai no ano de 2025. Quanto eu paguei de ICMS de janeiro a dezembro? Ela vai ter aquele montante. Daquele montante, ela vê quanto corresponde 3%. 3% é esse valor que ela vai poder investir em projeto cultural no ano de 2026. Lembrando que a lei abarca também os projetos esportivos. Mas aqui a gente está dando ênfase aos culturais. Esportivos são bons, mas os culturais são ótimos. E você também pode apresentar um projeto que tenha cultural, ações culturais e esportivas. Só que a gente, pela Secretaria de Cultura, só paga, tá, todas as despesas no seu orçamento, despesas culturais. Esportivas a gente não paga. Mas você pode fazer um projeto, tá, que tem ações culturais e esportivas. E aí a empresa patrocinadora diz assim, pô, eu tenho 1 milhão para gastar em 2026. Eu posso gastar num único projeto? Pode. Ah, não, mas eu quero investir em projetos com valores menores. Eu posso? Pode. A única questão é, nós temos o Fundo Estadual de Cultura. O que é o Fundo Estadual de Cultura? É um mecanismo da Secretaria, tá? Feito através de lei, que o que você vai aportar para o projeto, 20% você tem que destinar ao Fundo Estadual de Cultura. Vamos no prático. Eu vou patrocinar, enquanto empresa, um projeto de R$100 mil. Eu tenho que destinar 20% para o Fundo Estadual, R$20 mil. Então, esses 100 mil eu vou aportar para o projeto, porque o proponente abre uma conta específica para esse projeto. Não é na conta do proponente. O proponente tem uma conta qualquer... Não. Ele tem que abrir uma conta em qualquer agência do Banco Bradesco, que é o banco que tem o acordo, o convênio com o governo do Estado. Abriu aquela conta, a conta está zerada, o recurso entra, tá? Que a empresa privada deposita, a empresa privada faz o contrato lá com o proponente, aí não é a secretaria que tem nenhuma ingerência sobre isso. Tá. É a empresa com o proponente. Aportou, no caso, no exemplo, os 100 mil, os 20 mil serão depositados para o fundo. Aí tem todo um tempo, para vocês saberem de todas essas informações e muito mais, vocês vão lá no site que eu falei ainda há pouco, cultura.rj.gov.br, e procurem nas informações gerais Resolução 89 de 2020. Essa resolução vai explicar como escrever o projeto, o que acontece. Então, assim, são detalhes que estão lá para você poder saber. Eu nunca escrevi projeto, eu não vou conseguir. Vai conseguir. Se você tem uma dificuldade na parte tecnológica, eu não sei mexer muito no computador. Não tem problema. Procure o seu vizinho, procura, né, o seu filho, enfim. Procure alguém que vai dar ajuda. A Secretaria, do setor da Lei de Incentivo, também está disponível a ajudar. A gente só não faz o projeto. Sim. Porque você não pode fazer um projeto e analisar o projeto. Claro. Então, mas, assim, às vezes o proponente tem dúvida, ele manda e-mail. Nessa resolução tem o e-mail. Aí ele pergunta, ele liga, ou, em alguns momentos, ele até vai.
sabe? E a gente explica, orienta para ele escrever o projeto. Sim. Então, assim, não é nada absurdo. Tem alguns documentos que são padrões, que são necessários, porque, assim, por que a gente pede algumas, né, documentações? A gente segue também legislação e nós somos cobrados. E, assim, nós temos o Ministério Público, nós temos o Tribunal de Contas do Estado, nós temos a própria sociedade civil que cobra. Sim. Então, nós temos que mostrar o que está ali. Então, precisamos seguir a legislação, até porque esse recurso, o governo do Estado diz assim, olha, você, empresa privada, não vai pagar o ICMS. Você vai patrocinar o projeto, mas tem que prestar contas disso. Sim, claro. Agora, tem uma coisa muito boa que eu vou falar agora. Mais uma, hein, gente? Vai anotando aí, hein? Que é para as empresas patrocinadoras. O projeto é desenvolvido na secretaria, ela aportou no projeto, mas a responsabilidade da execução é do proponente. A empresa deve acompanhar, tá? Não deixa o proponente sozinho no projeto. Acompanha. Agora, se o proponente... tá, tiver algum item do orçamento dele glosado, tá, a empresa não responde, não tem nenhuma responsabilidade sobre o erro do proponente. Quem responde é o proponente. Essa prestação de contas, então, fica por a critério do proponente. Tudo responsabilidade do proponente. A empresa patrocinadora só responde se ela cometer algum equívoco, tá? Algum dolo junto com o proponente. E que, em regra, eu posso dizer, isso nunca aconteceu. Tá? Às vezes acontece que o proponente, na hora de receber uma nota, não percebeu, aí o CNAE não está de acordo, e aí a prestação de contas faz diligência e ele tenta acertar da melhor forma possível. Mas, assim, eu digo muito para os patrocinadores, o projeto é importante, e é importante você estar junto com o proponente, para você ver, é a realização, porque, como a gente vê aqui, ó, olhar do Redentor, a gente tem ali patrocínio, a gente tem patrocínio da Claro, do governo, da secretaria, isso é logomarca que precisa aparecer nos projetos. Sim. Se você faz uma camisa para as pessoas trabalharem no projeto, sim, se você vai ter, olha aqui, ó, a gente tem a caneca, tá? As logos estão aqui. Então, isso é importante. Todo Sim. material confeccionado tem as logomarcas. Porque a empresa vai dizer assim, o que eu ganho patrocinando um projeto? A visibilidade da empresa, que isso é maravilhoso. As pessoas, às vezes, nem conhecem a empresa. Aí, quando está no projeto... E outra coisa, nós temos vários tipos. Nós temos projetos gratuitos e projetos pagos, mas a gente tem uma legislação que determina o limite. Até um dado limite tem que ter aquele valor. Sabe? E, assim, são faixas. Faixas, é. E as pessoas vão. Então, assim, quando eu acompanho muitos projetos, só que, assim, os perfis são diferentes, né? O projeto na capital é um perfil, o projeto na Baixada, no interior, mas as pessoas ficam maravilhadas. Nós temos projetos maravilhosos. E, assim, é aquilo, o projeto vai para várias vertentes. E aí é o gosto de cada um, né? Por exemplo, tem projetos, são shows, as pessoas adoram, porque às vezes você não tem oportunidade de assistir. Eu tenho muita curiosidade disso. Você acompanha, assim, projeto de circulação, de dentro do próprio estado gerar esse intercâmbio cultural mesmo, né, dentro dos municípios? Acompanho. E, assim, eu costumo, às vezes, sugerir para os proponentes o seguinte: conversa com aquele outro proponente, porque o que acontece? Um proponente faz aí eu faz o intercâmbio de um projeto com outro. Às vezes você está em alguma cidade, eu falo assim para o secretário da cidade, conhece aquele proponente, conversa com ele, ele leva o projeto, alguma ação, não é o projeto como um todo, mas às vezes é alguma ação, porque ele já levou em outras cidades. Porque às vezes a gente fala assim, está ganhando, está recebendo X, é muito dinheiro. Gente, não é. E a quantidade de pessoas envolvidas para realizar, né, um projeto. Então, isso também é algo super importante. Eu digo sempre assim, cultura é uma profissão como qualquer outra profissão. Então, você precisa ser remunerado pelo seu trabalho. Claro. Sabe, as pessoas... Porque lá atrás se dizia assim, aquilo ali na cultura, ele só quer bagunça. Se o cara ia tocar uma música ou participar de... qualquer coisa dizia que era bagunça. E não valorizava. E eu sempre digo para os fazedores de cultura, os produtores culturais, precisamos valorizar o trabalho de vocês. Do mais simples, do que está limpando,
está fazendo a faxina, do que está lá a camareira, sabe? Do eletricista, do artista, enfim, todos precisam ser valorizados e eles precisam se valorizar. Agora, a gente tem uma dificuldade que é a questão de não consegue ter uma empresa. Por quê? Para ter empresa tem alguns gastos, então mas tem RPA, ele pode fazer o serviço e ser remunerado através de RPA. Então, são gastos que o proponente, né, ele tem. Ele apresenta para a gente uma planilha, ele precisa seguir aquela planilha. Sim. Vamos imaginar que no decorrer do projeto, que eu tenho um projeto que dura 1 mês, 2, mas tem projeto que dura 2 anos, nós temos projeto de 1 ano. Então, se ele vai fazer um projeto extenso, provavelmente no meio do caminho muita coisa acontece. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fui um projeto em Piraí, ao ar livre, era cinema. Quando eu chego lá, quase na hora do cinema, todas as cadeiras eram cinema, ia ter guaraná e pipoca. E já estava cheio de gente. Do nada, sabe aquela nuvem? Ai, apareceu aquela nuvem, mas foi tudo muito rápido. A sombrinha que eu comprei lá na cidade nem resolveu, de tanta chuva. O que aconteceu? Foi algo inesperado, tá? Que eu digo assim, uma questão de força maior. Foi cancelado e teve que guardar tudo. E as pessoas que estavam lá no espaço, na praça, foram todas embora. Então, você não pode dizer assim, é culpa do proponente. Foi algo da natureza que impediu que aquilo ocorresse. Trabalhar com cultura, você tem que lidar com, né, assim, com... você tem... Inesperado, né? Pode acontecer. Então, tem essas coisas. Às vezes, por exemplo, o artista marca, passou mal, alguém da família faleceu. Então, assim, o meu celular ele fica ligado 24 horas, todos os dias. Porque eu sempre aviso, se tiver algum imprevisto, fala comigo. Porque eu não lembro que eu falei que tem sistema? Então, se acontecer uma coisa dessa, ele vai colocar no sistema, está formalizado, e a gente vai fazer análise. O que não pode é ele trocar o projeto dele de local, trocar tudo sem comunicar. Nós temos que autorizar. Então, existe um controle do projeto que está sendo realizado. O que foi submetido e o que está sendo realizado. Tem que isso, tem que bater. Qualquer alteração, nós temos que autorizar. Agora, uma dúvida que surgiu, que você falou de Piraí. Piraí é um polo, muita coisa de audiovisual, principalmente, cinema acontece lá. Os municípios acabam sendo marcados por determinado... Assim, tem determinados municípios que acabam sendo marcados? Tem município que, por exemplo, aqui na cidade a gente tem muito assim... muita a questão de música, entendeu? Dança. Agora, o interior... A gente tem município, por exemplo, Piraí é um município, já que você falou Piraí, muita parte gastronômica... A gente tem, por exemplo, Campos, essa parte, a gente tem muito essa coisa dos festivais de cinema, sabe? Mas, assim, em regra, os projetos são bem diversificados, sabe? E acontecem, né? E acontecem, Ai, que legal. E agora, sobre o projeto Olhar do Redentor, né? Que é um projeto que tem um viés cultural, né? De patrimônio histórico, de preservação, né? Do monumento. Tem um resgate, assim, da parte de informação mesmo. Inclusive, esse podcast aqui, ele tem essa função, assim, de trazer informação que é uma... hoje, especificamente, a gente está falando muito de políticas públicas, mas a gente já teve outros episódios que falou especificamente sobre a arquitetura, do monumento, enfim. A gente, né, tem o objetivo aqui de, a cada episódio, ir trazendo realmente informação. E tem a parte da democratização do acesso, porque é uma realidade virtual, permitir a visita guiada, né, pelo site Olhar do Redentor. O que você, pessoalmente, assim, como é para você, tá? Porque você tá... Não, primeiro, assim, eu quero, parabenizar muito a secretaria. Eu tô chocadíssima realmente com o engajamento. Você falou que vocês dão retorno sobre um projeto analisado que não se enquadrou, assim... Com o volume de projetos que vocês recebem, eu estou chocadíssima. Assim, o seu envolvimento, por exemplo, de estar aqui nesse programa é uma demonstração disso, né? Do quanto realmente tem todo um engajamento mesmo. E como é para você, pessoalmente, fazer esse trabalho, por exemplo, especificamente nesse projeto? Então, fazer esse trabalho, vou dizer assim, eu sou super suspeita em falar, porque eu amo fazer isso. Eu sei que, assim, você fala, você fica cansada, isso e aquilo. As pessoas mexem até comigo. Falam assim, o que você tem dentro de você? Porque você não para. Mas, assim, é porque é prazeroso. Cansa, às vezes cansa, te chateia, às vezes, mas vamos dizer assim, de modo geral, os proponentes, os patrocinadores, a secretária, assim, eu tenho uma relação muito boa, graças a Deus, sabe?
Assim, sou muito feliz, a minha equipe é ótima, sabe? É aquilo, seres humanos todos têm defeito, inclusive eu. Então, Sim. você não agrada a todos, né? Mas acontece, às vezes o proponente fica chateado, eu atendo, não tem problema não, ele tem a razão dele, sabe? E que às vezes eu não consigo também resolver o mundo, sabe? Eu gostaria que todos tivessem patrocínio, mas não sou eu que escolho o patrocínio, é a empresa privada que escolhe o patrocinador, né? o projeto, e aí envolve muita coisa. A gente sempre conversa, a gente fala, nós temos projetos, vamos ver o que é possível, mas assim, eu acho que a gente vai evoluir, a gente já evoluiu, e eu acredito, eu digo assim, que até eu sair da secretaria, porque eu estou muito tempo lá e eu sou servidora pública concursada. Um dia eu vou sair, não tem jeito, entendeu? Mas eu ainda tenho esperança que até chegar esse dia, muita coisa vai melhorar, porque já melhorou, então a probabilidade é essa. Essa última gestão da secretária Daniele se esforçou muito, ainda se esforça, então a gente tem assim muita coisa boa, sabe? Eles olham a lei de incentivo, eu gosto disso, porque às vezes eu falo assim, não, ó, isso não é possível. Não é mesmo? Não, não é possível. Então, eu me sinto feliz porque eles acatam. Porque eu não falo que não é possível porque eu quero. É porque, dentro da legalidade, isso vem prejudicar. Não a uma pessoa, a todas as pessoas. E eu tenho muito cuidado com o que eu assino. Sabe? Eu faço parecer. Então, os pareceres não é parecer só para a Conceição assinar e ler e fazer. Fica aberto, as pessoas têm acesso, então a gente tem que ter muito cuidado com o que você vai dizer. Sim. Então, por exemplo, quando você vê, já vi inúmeros projetos, eu tenho inúmeras histórias, eu até costumo comentar o seguinte, um livro não dá para a Conceição escrever, nem uma enciclopédia, de tanta coisa que tem, sabe? 20 anos, né? Muita coisa, mas assim, em relação ao Olhar do Redentor, eu posso dizer o seguinte, é uma excepcionalidade em relação aos outros projetos. Não que os outros não sejam bons, estou dizendo o perfil. O que acontece? Foi uma ideia magnífica, porque você atende a quem pode estar no Cristo Redentor, tá? Mas você também atende, excepcionalmente, as pessoas que não podem por vários motivos. Sim. Então, onde quer que você esteja, você entra lá no site do Cristo Redentor, pega o QR Code e você vai fazer essa visita virtual, que é algo maravilhoso. Você não vai fazer uma visita só no Cristo. Você tem a oportunidade de fazer visita em outros pontos culturais da cidade. Sim. Tá? E, além disso, a gente sabe que esse projeto, especificamente Cristo Redentor, ele ainda vai para outras cidades. Então, assim, é algo que as pessoas podem ter oportunidade, até porque o Cristo Redentor é um monumento internacional, né, gente? Sim. Então, assim, a ideia foi ótima, eu acho maravilhoso, e eu estar aqui mais ainda de poder falar e poder informar as pessoas o que realmente acontece. É porque, às vezes, a pessoa escuta falar. Se você vai em algum lugar e, por algum motivo, você não foi atendido ou não foi, o que você desejou não foi satisfatório, o que você vai fazer? Falar mal. Não é? É o normal. Mas tem coisas que você não sabe como funciona. Então, se você não sabe como funciona, você fala alguma coisa de forma equivocada. Sim. Tem então, muita confusão nesse sentido, isso, né? É aquilo, eu repito, não somos perfeitos, mas assim, a gente faz com muito carinho, com muito amor. E quem quiser visitar a secretaria, está aberto lá. A hora que quiser, a lei de incentivo, nós temos outros setores, tá? Nós temos o fomento direto, que aí o dinheiro do Fundo Estadual de Cultura Daqueles 20% é destinado... que vão pro... Isso. Os 20% são destinados a projetos, tá? Culturais, mas não são projetos com empresa patrocinadora. O titular da pasta determina os editais, aí não é com a lei de incentivo. E os editais saem, os valores são determinados e consegue lá, quem for contemplado, o recurso e executar o projeto. Mas, assim, a lei de incentivo é um pouco mais, as pessoas até falam, vocês são tão... É um pouco mais rigorosa, sabe? Tá. Mas é assim, recurso público, né? Mesmo falando... Não, a empresa é uma patrocinadora responsabilidade, gente, claro, tem que... Está abrindo mão, o governo está abrindo mão de arrecadar aquele imposto para ter. E, assim, é muito bom, porque a gente envolve economia criativa. E, quando você vê alguns projetos, o que desenvolve de recurso para o município, eu vou muito para o interior, sabe? Tem muitos projetos no interior. Aí, quando você chega, você vê... a pessoa começa a conversar, eu gosto muito de perguntar. Aí você vê uma barraquinha, porque às vezes é uma barraquinha, dependendo do tipo, do porte do projeto, às vezes você tem uns quiosques, depende, sabe? Mas você olha e a pessoa fala assim, eu trabalho em casa.
eu não tinha oportunidade. Então, esse evento aqui na cidade está me dando a oportunidade de comercializar, porque muitas das vezes eles não pagam nada. Quer para ter dizer, aquele esse espaço. fomento gira realmente toda, né? A economia. Mobiliza ali Isso. uma galera, né? Nossa, E não muito é legal. economia daquela cidade especificamente, é economia da região. Porque quando um projeto acontece, porque, em regra, os projetos não acontecem assim, você tem 3, 4 ao mesmo tempo. Você tem um naquela cidade. Então, a região toda Se mobiliza. se mobiliza e vai. Então, assim, a economia gira muito e muita coisa. Porque, por exemplo, o próprio proponente com a equipe vai para a cidade. Tem que ficar hospedado em algum lugar. Se for hotel, enfim, o que quer que seja. Alimentação. Sim. Precisa comprar coisa de emergência, que você está montando o projeto, aconteceu alguma coisa, você precisa comprar. Sim. Então, toda a economia, não só daquela cidade, né, Sim. como eu falo, da região. Vai ser impactada, né? Assim, Então, assim, o projeto cultural, ele rende muita coisa, e isso é maravilhoso. Quando eu chego nas cidades, aí vem os prefeitos, eles ficam, sabe, ou os secretários, felizes da vida. Puxa, traz mais projeto para cá, traz mais projeto. Mas a gente diz assim, não somos nós, poder público, que escolhemos para aquela cidade. É o proponente junto com o patrocinador. Sim. Porque, por exemplo, se eu tenho uma empresa, não vou dizer nome de empresa, mas se eu tenho uma empresa, por exemplo, de energia. Se naquela cidade é a empresa X de energia, a empresa Y não vai querer patrocinar lá. Tem uma série de interesses mesmo. Isso. Se você tem empresa de telecomunicação, por exemplo, está patrocinando aqui. Se ela não é uma empresa que está naquela cidade, ela não vai querer. Então, tem essas particularidades que acontecem. Sim. Mas, assim, me deixa feliz também da gente estar, a cada momento, aumentando o número de empresas. E, às vezes, as empresas ficam assim, mas como é para patrocinar? Eu sempre digo assim, ó, não tem problema, lê a legislação, tá com dúvida, vai lá, procura Conceição. Pode procurar, porque eu faço muito assim, vídeo, sabe, por videoconferência, porque são 92 municípios, os municípios são distantes, e eu digo assim, quer ter informação? Vamos fazer uma chamada de vídeo, porque a gente explica, porque tem empresas menores, tem vários portes, a gente explica para o contador, a gente explica para o setor jurídico, para o setor tributário. Então, depois que as coisas são esclarecidas, melhora. E a gente escuta muito, vou aproveitar que a gente está com a reforma tributária, e você escuta assim, a lei vai acabar, a lei vai acabar. Gente, olha só, o mecanismo que chama-se benefício fiscal, incentivo fiscal, essa terminologia realmente não vai poder mais existir, porque vai ter uma junção do ISS com o ICMS. Mas não fiquem tristes, todo o poder público, a sociedade civil também, a gente está trabalhando vamos criar uma nova nomenclatura e um mecanismo para que isso não acabe. Foram tantos anos de luta. O fomento, né? Para que esse triângulo continue existindo. Isso, porque foram tantos anos de luta para a gente ter a cultura. Hoje em dia, a cultura é algo maravilhoso. Você vê por aí falando. Sim. Tem cultura ali, tem cultura aqui, sabe? E você ajuda. Olha, a gente tem projeto lá que é para PCD. Claro, tem pessoas sem nenhum problema, porque a gente não pode deixar especificamente só para aquilo, porque senão você está restringindo, né? Mas, assim, quando eu vejo, PCD sendo apresentador, participando de coral, participando de dança, então, assim, sabe, você pode perceber que a inclusão é algo maravilhoso. Sim. Ele é deficiente físico, ele está trabalhando no projeto. Sim. Sabe? Então, não tem nada, sabe? É visual, é auditivo, ele está trabalhando no projeto. A gente vê assim, às vezes eu vi no outro dia que eu fui num projeto de gastronomia, um chefe, sabe? Com a deficiência. Mas, assim, está ali, passando a informação. Então, assim, para mim, vou repetir, né? Sou suspeita em falar assim, mas assim, eu amo realmente. Acho que a cultura pode crescer a cada momento. Nós temos as coisas que às vezes não caminham como a gente deseja, né? Mas a gente está aqui para ouvir, porque a gente não só acerta, né? A gente erra. A gente está aqui para ouvir dos erros para a gente tentar acertar. E essa parceria, governo, empresa privada e os proponentes, dá muito certo. Vocês aqui, né, o Olhar do Redentor, para dizer isso, que estão passando, vivenciando, o número de pessoas que acessam é muito grande. E esses dados são muito importantes para a gente. É que você pode comprovar quando alguém vem falar, não, isso é horrível. Você tem como comprovar com o número de pessoas que vão, que acessam,
a renda para as cidades. Então, assim, o que eu tenho a dizer para vocês, quem já é produtor, quem está estudando ou quem está pensando em ser, vale a pena. Agora, façam com amor, com carinho e determinação, porque o meu projeto, ele não pode ser bom, nem regular e bom, não pode. O meu projeto tem que ser muito bom e de excelência. Aí eu tenho resultado e isso propaga para a iniciativa privada. A iniciativa privada vai fazer o quê? Eu quero patrocinar um projeto, porque é um projeto... desperta o interesse, né, no patrocinador. Pode ser um projeto inovador ou... Se não for inovador, é um projeto que dá um resultado positivo. Porque o que a gente tem que fazer hoje, a sociedade precisa da gente, a gente está com a cabeça com muita coisa, são muitos problemas o dia a dia. Então, a cultura está aí para entretenimento, para passar informação e para dar satisfação, de um modo geral, para toda a população. Ai, muito obrigada, Conceição. Foi incrível receber você aqui hoje. Trouxe muita clareza, acho que reforçou mesmo a importância da cultura, né? Dessa estrutura pública assim, que fomenta a cultura e é incrível, é muito legal ver o seu brilho no olho, assim, sua felicidade mesmo de trabalhar com isso. Parabéns pelo trabalho de todos, né? Da sua equipe, seu. E muito obrigada. Tá, eu que agradeço. E se precisar de alguma coisa... Estou às ordens. Obrigada. Tá, e eu agradeço a você também que acompanhou mais esse episódio do Olhar do Redentor, esse projeto que tem patrocínio da Clare, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, pela Lei de Incentivo à Cultura e Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa. A gente hoje falou um pouco aqui sobre políticas públicas, falamos um pouco sobre o próprio projeto Olhar do Redentor, que tem as ações formativas em outros municípios, que tem o site que você pode visitar agora mesmo, olharnoredentor.com, para fazer a sua visita guiada e também para acompanhar os outros episódios do nosso conteúdo que também está disponível. Até a próxima!